E se o destino te colocasse diante de um milagre que ninguém acreditaria? Um magnata, respeitado e temido, que passou a vida inteira certo de que jamais poderia ser pai. E uma jovem enfermeira simples, de coração puro, que surge em sua vida quando ele menos esperava. O encontro dos dois parecia improvável, mas se transformou em um sentimento intenso que desafiou todas as barreiras. Só que quando a notícia de uma gravidez veio à tona, tudo desmoronou. O impossível havia acontecido, mas junto dele nasceram dúvidas, orgulho e manipulações capazes de separar até os que se amam de verdade. O que é mais forte? A desconfiança que corrói ou o amor que insiste em resistir? Fique comigo até o fim dessa história emocionante e descubra. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A noite caía com uma fúria incomum. As nuvens pesadas cobriam a lua e despejavam uma chuva incessante, transformando as ruas em espelhos molhados e traiçoeiros. O trânsito, já caótico, parecia ainda mais perigoso. Motoristas buzinavam em desespero, enquanto ambulâncias rasgavam os corredores com sirenes estridentes. Dentro de uma Mercedes preta, o empresário Maurício Júnior apertava o volante com força. Sua vida sempre fora feita de pressa, reuniões, contratos, decisões milionárias. Mas naquela noite, o destino se preparava para interromper sua rotina com uma violência que ele não poderia prever. Com os pensamentos distantes, Maurício desviou os olhos da pista por alguns segundos. Bastou esse instante. O carro perdeu a aderência no asfalto molhado. Os pneus gritaram em desespero e o veículo rodopiou antes de bater violentamente contra um poste. O impacto foi ensurdecedor. O airbag se abriu em um estalo seco. O corpo de Maurício foi lançado contra o banco e a respiração lhe escapou como se tivesse levado um soco no peito. O cheiro de combustível misturado à fumaça encheu o interior do carro. Ele tentou se mover, mas uma dor aguda percorreu sua costela, fazendo-o soltar um gemido baixo. A poucos metros dali, Samantha Santos voltava para casa após mais um plantão de 12 horas no hospital público. Seus passos eram apressados, mas exaustos. Os cabelos castanhos presos em um coque improvisado denunciavam a longa jornada. Os olhos cansados ainda guardavam histórias de pacientes que carregava consigo como cicatrizes invisíveis. Quando ouviu o estrondo, seus instintos de enfermeira se sobrepuseram ao cansaço. Correu em direção ao som, ignorando a chuva gelada que ensopava seu uniforme simples. Ao se aproximar, o coração acelerou. A Mercedes preta estava destruída, a frente amassada contra o poste, a fumaça subindo como um sinal de alerta. Sem pensar duas vezes, Samantha abriu a porta com esforço. Lá dentro, encontrou um homem alto, de terno amassado, respiração irregular e olhar confuso. "Senhor, consegue me ouvir?" perguntou, a voz firme, treinada pela rotina de emergências. Maurício ergueu lentamente os olhos para ela. Pela primeira vez em muito tempo, não havia arrogância em seu semblante, apenas vulnerabilidade. "Acho que quebrei alguma coisa", murmurou, entrecortado pela dor. "Não se mexa", disse Samantha, já avaliando os sinais vitais. "Vou ligar para o resgate. Segure firme, você vai ficar bem." Enquanto falava, improvisava um torniquete com sua própria blusa para conter o sangramento no braço dele. A firmeza de suas mãos contrastava com a delicadeza do gesto. O mundo lá fora parecia caótico, mas junto dela havia uma calma estranha, quase reconfortante. Minutos depois, a ambulância chegou. Samantha, mesmo exausta, não largou Maurício até que ele estivesse estabilizado na maca. O olhar dele, fixo nos olhos dela, parecia implorar por respostas que não tinha. No hospital, os ferimentos foram avaliados. Fraturas leves e cortes superficiais. Nada que colocasse a vida dele em risco. Para um homem acostumado a controlar tudo, estar ali, dependente, era um choque profundo. 2 dias depois, quando recebeu alta, caminhava pelos corredores, ainda se sentindo estranho naquele ambiente de simplicidade, que contrastava tanto com sua rotina de luxo.
e foi então que a viu novamente. Samantha, de jaleco branco gasto e olhar concentrado, organizava prontuários em uma mesa. O coração dele acelerou de um jeito que não compreendia. Aproximou-se, a voz carregada de uma ironia que tentava disfarçar a gratidão. "Você de novo", disse, forçando um sorriso. "Não sei se devo agradecer ou me desculpar por ter te colocado nesse sufoco." Ela ergueu os olhos, surpresa com a presença dele. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria", respondeu com simplicidade. "Ainda bem que não foi nada grave." Maurício balançou a cabeça, intrigado. "Qualquer pessoa?" "Eu não acho. Não muitas pessoas arriscariam a própria vida em meio a uma tempestade para ajudar um desconhecido." Um silêncio breve se instalou entre eles. Havia algo nos olhos de Samantha que desconcertava. Não era admiração, não era medo. Era apenas honestidade, pura e direta, como ele há muito não via. "Cuide-se, Sr. Maurício", disse ela ajeitando os papéis. "É tudo o que posso recomendar." E então se afastou, deixando-o parado no corredor, observando sua silhueta desaparecer. Maurício Júnior, acostumado a ter todas as respostas, se viu pela primeira vez sem saber o que pensar. Algo naquela mulher simples havia atravessado sua armadura invisível, algo que ele não sabia nomear. Mas no fundo, uma certeza silenciosa se formava. Aquele não seria o último encontro entre eles. Os dias seguintes ao acidente pareciam arrastar-se para Maurício. O magnata, acostumado a controlar cada detalhe da vida e dos negócios, não conseguia se livrar da lembrança da enfermeira que o salvara. A imagem de Samantha, com seus olhos determinados e mãos firmes, surgia em sua mente durante reuniões, jantares e até mesmo nas madrugadas insones em sua cobertura. Tentava afastar aquela memória como se fosse apenas um resquício da gratidão, mas algo mais profundo o inquietava. Havia um magnetismo silencioso, uma força invisível que o puxava para lembrar não do acidente, mas da coragem simples de uma mulher que não se curvou diante dele. Determinado a entender por que não conseguia esquecê-la, Maurício pediu a seu assistente que investigasse quem era Samantha. Não demorou para descobrir que ela trabalhava em um hospital público da Zona Leste, dividindo os dias entre plantões longos e cursos complementares. Era dali que ela tirava sustento para ajudar a mãe viúva e uma irmã mais nova que ainda estudava. Aquela realidade estava a anos-luz do universo dele, mas em vez de afastá-lo, aguçou ainda mais sua curiosidade. Foi assim que, em uma manhã cinzenta, Maurício estacionou seu carro importado diante do prédio modesto do hospital. O contraste era quase chocante. O automóvel de luxo reluzia em meio à fachada gasta e à calçada cheia de buracos. Ao entrar, o cheiro de desinfetante barato e os corredores abarrotados o fizeram perceber o abismo que separava seus mundos. Ali, o luxo não tinha valor. O que contava era a pressa pela vida. Ele caminhava, chamando a atenção de funcionários e pacientes, até que a encontrou. Samantha estava no saguão, ajoelhada ao lado de uma senhora idosa, explicando pacientemente como tomar os remédios. O tom de voz dela, firme e ao mesmo tempo afetuoso, fez Maurício parar. Aquela cena valia mais do que qualquer discurso. A enfermeira simples irradiava uma dignidade que não se podia comprar. Quando ela se levantou e o viu ali, a surpresa estampou-se em seu rosto. "O que está fazendo aqui?" perguntou com o senho franzido. Maurício ergueu um envelope elegante que trazia consigo. "Vim agradecer. Achei que você aceitaria uma ajuda." Samantha olhou para o envelope e, em seguida, para ele. Não hesitou em recusar. "Não posso aceitar." A firmeza em sua voz não deixava margem para dúvida. "Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Não estou à venda." A recusa o atingiu em cheio. Ninguém recusava Maurício Júnior. Estava acostumado a ver as pessoas se curvarem ao seu dinheiro. Mas ali, diante daquela jovem de uniforme simples, o poder parecia inútil. "Você sempre recusa presentes ou é só comigo?" Ele arriscou, tentando disfarçar o incômodo com uma ironia. "Não é com você." Ela ajeitou o jaleco e suspirou. "É comigo. Eu sei quem sou e por que faço o que faço.
Não preciso de nada além disso. Por um momento, Maurício ficou em silêncio, intrigado. Pela primeira vez em anos, não tinha uma resposta pronta. Apenas observava a segurança de Samantha, como se estivesse diante de alguém que, mesmo sem riqueza, possuía algo que ele jamais teve: paz. Nos dias seguintes, porém, não resistiu e voltou. Às vezes aparecia com flores, outras com desculpas esfarrapadas para vê-la. Samantha se irritava, mas não conseguia ignorar completamente a insistência dele. Era impossível não sentir a força que emanava de Maurício, uma presença que incomodava e atraía ao mesmo tempo. Certa tarde, depois de mais um plantão cansativo, Samantha saiu do hospital e encontrou Maurício encostado em seu carro, esperando-a debaixo da garoa fina. "Precisa parar com isso", disse ela, cruzando os braços. "Não quero que pense que pode invadir minha vida só porque está acostumado a ter tudo." Ele a encarou sério. "Então aceite uma carona, não porque sou rico, mas porque insisto como um homem que não consegue ficar longe de você." O tom inesperadamente sincero desarmou Samantha. Contra a própria vontade, aceitou entrar no carro. O silêncio no trajeto foi preenchido pelo som da chuva no para-brisa, mas logo se quebrou em pequenas confidências. Ele contou como herdara o império do pai, mas confessou que nunca soubera se aquilo era realmente o que queria. Ela falou da infância difícil, da luta da mãe e do desejo de cuidar das pessoas, para dar ao mundo o que nunca recebeu em casa. Quando chegaram à rua estreita onde Samantha morava, Maurício diminuiu a velocidade. O contraste o atingiu como um soco. Casas humildes, vizinhos que se cumprimentavam da janela, crianças brincando na calçada sob a chuva. Samantha sorriu, como se orgulhosa de mostrar que, mesmo em meio à simplicidade, havia beleza. "Esse é o meu mundo, Maurício", disse antes de descer, "e é muito diferente do seu. Não sei se deveria misturar as coisas." Ele ficou parado, observando-a entrar. O coração, acostumado a bater pelo ritmo dos negócios, agora pulsava em desordem. Não sabia ainda o que significava aquele sentimento, mas tinha certeza de uma coisa: não estava pronto para deixá-la escapar. E assim, enquanto a chuva continuava a cair e o carro de luxo destoava da rua simples, Maurício compreendeu que sua vida jamais seria a mesma. 2 mundos haviam se cruzado, e a colisão estava apenas começando. Maurício sempre acreditou que sentimentos eram como contratos. Firmavam-se, cumpriam-se cláusulas, e quando já não serviam, rasgavam-se. Essa lógica fria o acompanhara por anos, moldada por decepções e mulheres que o procuravam mais pelo sobrenome do que pelo homem. Mas, desde o acidente, tudo parecia diferente. A lembrança de Samantha permanecia como um farol teimoso em meio à escuridão, iluminando áreas de si mesmo que ele sempre preferira manter apagadas. Já Samantha, por outro lado, tentava erguer barreiras. Não queria permitir que aquele homem penetrasse em sua vida, não quando carregava consigo a convicção de que mundos como os deles não deveriam se misturar. Ainda assim, havia algo impossível de negar. Cada vez que Maurício surgia com aquele olhar intenso, parecia atravessar suas defesas mais resistentes. Ele não era apenas insistente. Era como se estivesse disposto a provar que a diferença entre eles não era um muro intransponível, mas uma ponte a ser construída. O tempo trouxe proximidade. Maurício começou a acompanhá-la em passeios simples, como caminhadas pelo parque ou idas rápidas a feiras de rua. Samantha estranhava vê-lo tão à vontade em ambientes que jamais fariam parte da rotina de um magnata. Ele parecia encantado com a simplicidade, como se descobrisse a cada passo que havia um mundo inteiro, além das paredes de vidro de sua cobertura. Uma noite, após insistir muito, Maurício a levou para jantar. Samantha, desconfiada, imaginava que seria levada a um restaurante de luxo, rodeada de taças de cristal e garçons engomados. Mas, para sua surpresa, a mesa que a esperava era em uma pequena cantina de bairro, iluminada por lâmpadas amareladas, com cheiro de molho fresco e risadas de famílias ao redor. "Por que aqui?" perguntou confusa enquanto observava o ambiente modesto. Maurício apoiou os cotovelos na mesa e a fitou com seriedade. "Porque quero que você fique à vontade. Luxo não tem valor se você não puder sorrir de verdade."
A simplicidade daquela resposta a desarmou. Durante o jantar, riram de histórias de infância, compartilharam lembranças doloridas e até confidenciaram sonhos. Samantha contou como perdera o pai cedo e como a mãe, apesar das dificuldades, nunca deixou de ensinar dignidade às filhas. Maurício, em contrapartida, revelou algo que raramente confessava. Herdara os negócios do pai, mas nunca tivera certeza de que esse era seu destino. A empresa era sua vida, mas no fundo o vazio permanecia. Naquela noite, entre talheres de inox e pratos simples de macarrão, os dois se viram como nunca antes. Quando Maurício segurou a mão dela sobre a mesa, não havia contrato, não havia interesse. Havia apenas verdade. Com o tempo, as barreiras de Samantha começaram a ceder. Maurício mostrava, em cada gesto, que estava disposto a abandonar as armas da arrogância para se permitir ser apenas um homem. Ele aparecia em sua porta sem aviso, às vezes trazendo flores simples, outras vezes apenas disposto a ouvir como tinha sido o dia dela. Não eram presentes caros que ele lhe oferecia, mas uma atenção rara. Ainda assim, Samantha mantinha uma reserva. Não queria ser mais uma ilusão na vida dele, nem se tornar dependente de promessas que poderiam se desfazer. Foi por isso que, quando Maurício a levou para um fim de semana em uma chácara afastada da cidade, ela hesitou. Mas acabou aceitando, movida por uma mistura de curiosidade e desejo reprimido. A chácara era cercada por árvores e tinha um lago tranquilo que refletia a lua. A simplicidade do lugar contrastava com a presença imponente dele, mas naquela noite, ambos estavam despidos de máscaras. Sentados diante da lareira, conversaram até a madrugada. Samantha, em um momento de vulnerabilidade, confessou algo que guardara em silêncio. Eu nunca estive com ninguém, Maurício, nunca. Me entreguei a um homem. Ele ficou em choque, sem saber o que dizer. Estava acostumado a mulheres experientes, interessadas em prazeres passageiros. A pureza de Samantha o fez sentir uma responsabilidade imensa. Tem certeza do que está dizendo? Murmurou a voz grave. Eu não quero que se arrependa. Ela o olhou nos olhos, firme, embora com o coração disparado. Nunca tive tanta certeza. E naquela noite, entre carícias tímidas e promessas silenciosas, as barreiras se romperam. Samantha entregou a ele não apenas seu corpo, mas sua confiança. E Maurício, pela primeira vez, experimentou o que era se sentir amado sem reservas. Na manhã seguinte, ao vê-la adormecida ao seu lado, com os cabelos soltos sobre o travesseiro e a respiração tranquila, Maurício soube que nada em sua vida voltaria a ser igual. Não eram mais dois mundos separados. Ali, naquela chácara escondida do resto do mundo, começava uma nova história. E o que eles não sabiam era que, muito em breve, o destino os surpreenderia com um acontecimento que abalaria todas as certezas que haviam construído até ali. As semanas seguintes ao fim de semana na chácara foram diferentes de tudo o que Samantha já havia vivido. Pela primeira vez em sua vida, ela sentia que não carregava o peso do mundo sozinha. Maurício, mesmo envolvido em reuniões e negociações milionárias, arrumava tempo para ligar, perguntar como ela estava, aparecer de surpresa em sua porta apenas para jantar um prato simples de arroz e feijão. Para Samantha, aquilo era novo, assustador e, ao mesmo tempo, incrivelmente reconfortante. Mas logo começaram os sinais que mudariam tudo. Primeiro, vieram os enjoos matinais, que ela atribuiu ao cansaço dos plantões. Depois, a tontura repentina em meio a um atendimento no hospital que a fez quase desmaiar nos braços de uma colega. No início, Samantha buscava explicações racionais. Noites mal dormidas, café em excesso, alimentação desregulada. Até que uma madrugada, sozinha em seu pequeno quarto, o pensamento tomou forma com força. E se estivesse grávida? Com as mãos trêmulas, comprou um teste de farmácia. Os minutos de espera pareceram horas. Quando as duas linhas vermelhas surgiram, nítidas e incontestáveis, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Estava grávida. O coração disparou, uma mistura de alegria, medo e incredulidade. Como contaria a Maurício? Como ele reagiria? Dias se passaram até que Samantha encontrasse coragem. Enquanto isso, Maurício continuava a procurá-la,
sem desconfiar da avalanche que se aproximava. Ele ainda carregava as marcas de sua descrença em família, marcas que o tornavam vulnerável. Em conversas íntimas, já havia confessado que médicos anos atrás haviam diagnosticado sua infertilidade. Segundo os especialistas, um problema em sua contagem de esperma tornava praticamente impossível que gerasse filhos. Essa lembrança queimava em sua mente cada vez que pensava em revelar a novidade. Finalmente, ela decidiu. Marcou um jantar no mesmo restaurante de bairro onde haviam dividido risos e confidências. Samantha chegou antes, as mãos frias, o coração acelerado. Quando Maurício entrou e se sentou, ela mal conseguia esconder o nervosismo. "Você está estranha hoje", ele comentou, observando-a com atenção. "Aconteceu alguma coisa?" Samantha respirou fundo, as palavras entaladas na garganta. "Maurício, eu preciso te dizer uma coisa importante." Ele se inclinou para a frente, preocupado. "Está me assustando." Ela então disse com a voz trêmula, mas firme: "Eu estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As conversas das outras mesas pareciam ter desaparecido, restando apenas os batimentos descompassados de seus corações. Maurício a encarou, os olhos arregalados. "Grávida?" repetiu, como se testasse o som da palavra. Samantha assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. "Sim, descobri há alguns dias. Eu sei que é inesperado, mas é real." Maurício recostou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto. "Isso não pode ser." "Por que não?" ela perguntou, a voz falhando. "Porque eu não posso ter filhos, Samantha." Explodiu alto demais, atraindo olhares curiosos do salão. "Os médicos foram claros. Fiz exames, ouvi laudos. Eu sou estéril." Ela estremeceu com o tom dele, mas não recuou. Talvez os exames estivessem errados. Talvez houvesse uma chance mínima. A medicina não é absoluta, Maurício. O que importa é que estou grávida, e não tenho dúvidas de quem é o pai. Ele a encarava, dividido entre a incredulidade e a esperança. Mas como tantas vezes em sua vida, o medo falou mais alto. "Como posso ter certeza?" perguntou, e essas palavras, mais do que qualquer grito, feriram Samantha profundamente. Ela fechou os olhos, tentando segurar as lágrimas. "Porque eu nunca estive com outro homem. Você é o primeiro, o único." O silêncio voltou a pesar. Maurício levou-a para casa naquela noite, mas o caminho foi frio, cortado por frases curtas e longos silêncios. Quando estacionou diante do prédio simples dela, manteve as mãos firmes no volante. "Eu preciso de tempo", disse com a voz baixa e tensa. "Isso muda tudo." Samantha saiu sem discutir, mas quando fechou a porta atrás de si, desabou em lágrimas. Caminhou até o quarto segurando o ventre ainda pequeno. "Não se preocupe, meu amor. Eu vou cuidar de você, mesmo que ele não acredite em mim", sussurrou acariciando a barriga. Enquanto isso, na cobertura luxuosa, Maurício caminhava de um lado para o outro, inquieto. O diagnóstico médico ecoava em sua mente, em conflito com a lembrança do olhar sincero de Samantha. Parte dele queria acreditar, mas a sombra da dúvida o corroía. E foi nesse espaço de vulnerabilidade que o veneno de alguém do passado estava prestes a se infiltrar, tornando a ferida ainda mais profunda. Os dias após a revelação da gravidez se transformaram em um campo minado para Samantha e Maurício. Ela cada vez mais sensível pelas mudanças no corpo e pelo peso emocional de criar filho em um cenário incerto. Sentia-se ferida pela desconfiança dele. Já Maurício, mergulhado em dúvidas, alternava momentos de esperança e incredulidade. Quando olhava para Samantha, lembrava-se da noite na chácara, das palavras dela de nunca ter estado com outro homem. Queria acreditar, mas as lembranças dos laudos médicos ecoavam em sua mente como verdades absolutas. Foi nesse terreno instável que Vitória reapareceu. Ex-namorada de Maurício, mulher acostumada ao luxo e ao jogo da sedução, ela nunca havia aceitado perder espaço na vida dele. Ao descobrir, através de conhecidos em comum, que ele estava envolvido com uma enfermeira simples e que rumores de uma gravidez circulavam, seu ressentimento se transformou em veneno.
O reencontro aconteceu em um evento empresarial, um daqueles coquetéis luxuosos, onde o champanhe corria solto e as conversas giravam em torno de fusões milionárias. Maurício estava lá apenas por obrigação, o olhar distraído e cansado, quando Vitória surgiu vestindo vermelho, os lábios curvados em um sorriso calculado. "Quanto tempo, Maurício?", disse ela, aproximando-se com a naturalidade de quem nunca havia saído de sua vida. "Ouvi falar que você anda diferente." Ele não escondeu a irritação. "Vitória, não é hora nem lugar." "Ah, mas é sempre hora para alertar um velho amigo", respondeu ela, encostando levemente a mão no braço dele. "Parece que você se deixou enfeitiçar por uma enfermeirinha qualquer." Maurício franziu o senho, tenso. "Não fale dela." Vitória riu com desprezo. "Ah, então é verdade. Está mesmo envolvido com essa Samantha. Mas me diga, você realmente acredita nessa história de gravidez? Pense, Maurício, você passou anos acreditando que não poderia ser pai, e agora, de repente, surge essa menina pura, simples, com a notícia que você mais queria ouvir. Não soa conveniente demais?" As palavras ecoaram como facas afiadas. Maurício tentou ignorar, mas a dúvida já estava plantada. "Eu sei o que os médicos me disseram", murmurou como se falasse mais para si mesmo do que para ela. Vitória estreitou os olhos, satisfeita. "Exato. E se ela soube disso? Se ela descobriu e decidiu aproveitar a oportunidade? Você é um alvo fácil, Maurício. Um homem rico, solitário, vulnerável, perfeito para alguém que queira ascender socialmente." Ele respirou fundo, desviando o olhar, mas Vitória avançou um passo. "Eu só não quero que você seja enganado." E então se afastou, deixando-o com a mente ainda mais confusa. Nos dias seguintes, as palavras dela não saíram da cabeça dele. Cada gesto de Samantha, cada sorriso tímido parecia ser reinterpretado à luz da dúvida. O veneno de Vitória se misturava às inseguranças antigas de Maurício, criando um peso insuportável. Até que uma noite, ele decidiu. Precisava confrontar Samantha de alguma forma, mesmo que isso significasse machucá-la. Bateu à porta do pequeno apartamento dela quase à meia-noite. Samantha, surpresa, abriu com os cabelos soltos e o rosto cansado. "Maurício, o que aconteceu?" Ele entrou sem pedir permissão, os passos pesados. Em suas mãos, um envelope grosso repousava como uma acusação. "Eu preciso de respostas", disse sem rodeios. "Preciso saber se você está comigo por mim, ou pelo que eu tenho." Samantha franziu o senho sem entender. "Do que está falando?" Ele jogou o envelope sobre a mesa. "Dinheiro. O suficiente para você viver confortavelmente. Se esse filho for mesmo meu, você não precisará de nada. Mas se não for, pode pegar isso e seguir sua vida." O silêncio foi cortado apenas pelo som do relógio na parede. Samantha olhou para o envelope, depois para ele, e seu coração se partiu em pedaços. "Você acha que eu inventaria algo assim?" perguntou, a voz embargada. "Você realmente acha que eu seria capaz de usar uma vida para me aproveitar de você?" Maurício não respondeu de imediato. A dúvida corroía sua alma. "Eu só preciso ter certeza", disse enfim, mas a própria voz soava frágil, quase arrependida. Samantha segurou as lágrimas, mas não deixou a dignidade escapar. "Eu não vou aceitar nada disso, mas saiba que hoje você matou o que restava entre nós." Ela abriu a porta e, com a voz firme apesar do coração despedaçado, disse: "Vá embora, Maurício." Ele hesitou, mas saiu. Cada passo pela escada parecia um peso nos ombros. Do lado de dentro, Samantha fechou a porta e finalmente deixou que as lágrimas corressem. Deitou a mão sobre o ventre e sussurrou para os bebês que ainda cresciam dentro dela: "Não se preocupe, meu amor. Eu vou cuidar de vocês mesmo que ele não acredite em nós." Naquela noite, a distância entre eles se tornou um abismo. E mal sabiam que o dia em que esse abismo seria testado estava mais próximo do que imaginavam. Os meses seguintes foram de silêncio e distância. Samantha seguia firme, equilibrando os plantões no hospital com os preparativos da gravidez. As mudanças em seu corpo eram visíveis e junto delas crescia também a determinação de seguir em frente sem depender de Maurício. Ainda assim,
Nos momentos de solidão, quando acariciava a barriga já arredondada, uma dor insistente latejava. Por que ele não confiara nela? Por que escolhera ouvir venenos em vez de acreditar no amor que tinham construído? Maurício, por sua vez, vivia em constante tormento. Em sua cobertura, cercado de luxo, descobriu que estava mais vazio do que nunca. Tentava se convencer de que havia feito a escolha certa, de que Samantha poderia tê-lo enganado. Mas a lembrança do olhar dela, carregado de dignidade e mágoa, não lhe dava paz. Cada vez que pensava em procurar vitória, sentia asco de si mesmo. Sabia que fora fraco, covarde, que permitira que a sombra do passado guiasse suas decisões. E então veio a manhã que mudaria tudo. Era domingo, e Maurício estava sozinho em seu escritório quando o celular vibrou. Do outro lado da linha, uma voz que conhecia bem, um médico do hospital público. Senhor Maurício, desculpe incomodar. Achei que deveria saber. Samantha entrou em trabalho de parto. As palavras fizeram seu coração disparar. Por um instante, ele pensou em desligar, mas o instinto foi mais forte que o orgulho. Pegou as chaves do carro e saiu sem pensar duas vezes, cruzando a cidade com uma pressa que jamais sentira em nenhuma negociação. O hospital fervilhava de movimento quando chegou. Pacientes nos corredores, familiares aflitos, enfermeiros correndo de um lado para o outro. Maurício atravessou tudo com passos largos, ignorando olhares curiosos. Quando chegou à ala da maternidade, ouviu os sons vindos da sala de parto, a voz firme dos médicos, o choro contido de Samantha, os incentivos das enfermeiras. Ele parou diante da porta, incapaz de entrar. O coração batia como se fosse explodir no peito. O medo, a culpa, a esperança, tudo se misturava em um nó que quase o sufocava. Então, de repente, um choro forte ecoou pelo corredor, e logo em seguida outro. 2 choros. Maurício cambaleou, sentindo as pernas fraquejarem. Segurou-se na parede, como se o mundo tivesse girado de uma vez só. 2 filhos, gêmeos. A porta se abriu e um médico saiu, retirando as luvas. Ao reconhecer Maurício, sorriu. Parabéns. São um menino e uma menina, fortes e saudáveis. Ele piscou várias vezes, incrédulo. Gêmeos? Sim. O médico assentiu. O caso dela é raro. Samantha tem uma condição uterina que aumenta a chance de gestação múltipla. Um verdadeiro milagre. As palavras "um verdadeiro milagre" martelaram no peito de Maurício. O diagnóstico antigo de infertilidade agora parecia uma sombra mal interpretada, uma sentença que não era absoluta. A ciência podia errar. E naquele instante, a verdade estava ali, viva, chorando do outro lado da porta. Quando finalmente entrou, o coração quase parou. Samantha estava deitada, exausta, mas com os olhos brilhando de lágrimas. Nos braços, 2 pequenos embrulhados em panos. A menina, Helena, serena como um anjo. E o menino, Heitor, com os punhos cerrados e o choro ainda ecoando. O olhar de Samantha encontrou o dele, e por alguns segundos o tempo parou. Não havia gritos, não havia explicações. Apenas a verdade, nua e inegável. Eu disse que era seu, murmurou ela, a voz fraca, mas firme. Maurício se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama. As lágrimas escorreram sem que pudesse conter. Tocou os rostos minúsculos com dedos trêmulos e, pela primeira vez na vida, sentiu-se pequeno diante da grandeza de algo que não podia controlar. Me perdoa, sussurrou, a voz embargada. Eu duvidei de você. Eu deixei que meu medo falasse mais alto. Samantha fechou os olhos, desviando o rosto. Agora não é hora de falar disso. Nossos filhos precisam de paz. As palavras dela foram como um golpe, mas ele sabia que era justo. Não bastava um pedido de desculpas. Precisaria provar, dia após dia, que podia ser um homem diferente. Enquanto a segurava pela mão, Maurício sentiu os gêmeos se remexerem como se a vida lhe desse uma nova chance. Ele havia falhado como amante, como companheiro, mas não falharia como pai. E em seu íntimo, fez um juramento silencioso. Faria o que fosse necessário para reconquistar Samantha, não com promessas, mas com atitudes. Naquele quarto simples, iluminado pelas luzes frias do hospital,
nasceu mais do que 2 crianças. Nasceu também a oportunidade de redenção de um homem e o começo de uma nova família. Mas para que essa família fosse completa, Maurício precisaria enfrentar o maior desafio de sua vida: curar a ferida que ele mesmo havia aberto no coração da mulher que amava. Os dias que se seguiram ao nascimento de Helena e Heitor foram intensos, caóticos e, ao mesmo tempo, profundamente transformadores. Para Samantha, cada choro dos bebês, cada troca de fraldas, cada madrugada mal dormida era vivida com a serenidade de quem aceitava sua nova missão. Ela sabia que ser mãe de gêmeos exigiria forças dobradas e estava disposta a enfrentar tudo sozinha se fosse preciso. Já havia se preparado para essa realidade durante a gravidez. O que não esperava era que Maurício estivesse tão presente, quase como uma sombra constante ao seu lado. Nos primeiros dias, ele permaneceu no hospital, oferecendo ajuda em tudo. Buscava água, carregava bolsas, conversava com os médicos. Quando Samantha recebia visitas, ficava de pé ao lado dela, como se quisesse provar ao mundo que estava ali, mesmo sem ainda ter conquistado o direito de estar. Samantha não o expulsava, mas mantinha distância. Era grata pela ajuda, mas o coração ainda estava ferido demais para confiar novamente. Quando voltaram para casa, Maurício tomou uma decisão. Não retornaria imediatamente ao seu universo de vidro e concreto. Instalou-se no pequeno apartamento dela, improvisando-se entre fraldas, mamadeiras e lenços umedecidos. Foi ali que começou sua verdadeira batalha. Na primeira madrugada, quando os 2 bebês choraram ao mesmo tempo, Samantha correu instintivamente, mas encontrou Maurício já com Heitor nos braços, embalando-o desajeitadamente. "Eu cuido dele", disse ofegante, mas determinado. "Você fica com Helena." Ela observou, desconfiada. O homem que antes parecia incapaz de segurar algo que não fosse um contrato, agora estava com o filho no colo, cantando baixinho uma canção desafinada que lembrava sua infância. A cena a desarmou, mesmo que não quisesse admitir. Com o tempo, Maurício aprendeu a preparar mamadeiras, a trocar fraldas, a ninar os gêmeos até que dormissem. Não havia mais terno engomado, nem reuniões intermináveis. Havia um homem de camiseta simples, muitas vezes com olheiras, mas presente. Essa entrega começou a quebrar, pouco a pouco, o muro que Samantha erguera ao redor do coração. Ainda assim, a confiança não voltava de um dia para o outro. Em várias ocasiões, Samantha deixava claro que ainda não o perdoara. "Você me feriu de uma forma que não imagina", disse ela certa vez, enquanto dobrava roupas dos bebês. "Não foi só sobre mim. Você duvidou deles antes mesmo de nascerem." Maurício a encarou, os olhos marejados. "Eu sei. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas não vou desistir de provar que sou digno de vocês." Ele não apenas falava, mostrava. Cortou vínculos com Vitória definitivamente, respondendo às tentativas dela de contato com um silêncio absoluto. Também começou a reorganizar sua rotina na empresa. Sócios e diretores estranharam quando ele passou a recusar reuniões noturnas ou viagens prolongadas. Alguns reclamaram, outros duvidaram de sua dedicação. Mas Maurício já não se importava. Descobrira que sua prioridade tinha olhos pequenos, mãos frágeis e dependia dele em cada detalhe. Certa tarde, acompanhou Samantha a uma consulta de acompanhamento dos gêmeos. No consultório, fez perguntas, anotou orientações, participou como se estivesse aprendendo um novo idioma, o idioma da paternidade. A médica chegou a comentar surpresa: "É raro ver um pai tão participativo. Parabéns." Samantha desviou o olhar constrangida, mas no fundo algo se moveu dentro dela. Aquele não era mais o Maurício arrogante que conhecera. Era um homem disposto a aprender, a se despir de títulos e fortunas para ser apenas pai. As semanas viraram meses e as brechas no coração de Samantha foram aumentando. Ela já não o olhava com tanta dureza e, em alguns momentos, um sorriso escapava. Maurício, atento, sabia que cada sorriso era uma vitória conquistada com paciência. Uma noite, quando os gêmeos finalmente adormeceram cedo, os 2 sentaram-se no sofá, exaustos.
O silêncio parecia diferente daquela vez. Não era pesado, mas sereno. Maurício respirou fundo. Samantha, eu não espero que você me perdoe de uma hora para outra, mas saiba que eu não vou embora. Não importa o quanto leve, eu vou reconstruir sua confiança, pedra por pedra. Ela o olhou, os olhos marejados, mas não respondeu de imediato. Apenas recostou a cabeça no encosto, fechando os olhos. Não disse sim, mas também não disse não. E para Maurício isso já era um sinal. Naquele momento, soube que estava avançando. Lentamente, mas estava. E assim, enquanto Helena e Heitor dormiam tranquilos, a esperança de um futuro juntos começou a tomar forma. O caminho ainda seria longo, mas pela primeira vez, Samantha parecia disposta a deixar uma porta entreaberta, e Maurício, determinado, prometeu a si mesmo que não descansaria até atravessá-la. O tempo, paciente como um escultor, foi lapidando as arestas afiadas da relação de Samantha e Maurício. Os meses passaram, e embora ainda houvesse mágoa, a vida a dois, ou melhor, a quatro, já se tornara rotina. Entre mamadeiras, choros noturnos e consultas médicas, a convivência trouxe uma intimidade diferente, marcada não pelo romance arrebatador de antes, mas pela parceria silenciosa que nascia no cotidiano. Samantha percebia, a contragosto, que já não conseguia enxergar Maurício apenas como o homem que a ferira com desconfiança. Via nele um pai dedicado, alguém que aceitava trocar uma reunião milionária por uma manhã inteira ao lado dos filhos, que não hesitava em carregar sacolas pesadas do mercado ou se ajoelhar no tapete da sala para brincar de cavalinho com Heitor. Ainda havia feridas, mas aos poucos começaram a cicatrizar. Maurício também mudara. Já não era o empresário distante, preso a contratos. Descobriu prazer em pequenas coisas: dar banho nos gêmeos, assistir a Samantha contar histórias infantis para eles, cozinhar macarronada de improviso em sua cozinha modesta. Era nesses momentos simples que se sentia mais rico do que em qualquer assembleia de acionistas. Mas, apesar de todo o esforço, sabia que ainda faltava algo: formalizar de uma vez sua entrega, provar que não queria apenas ser pai, mas companheiro, marido, parceiro de vida. O momento decisivo chegou em um dia comum, ou melhor, em um dia que ele escolheu transformar em extraordinário. Maurício pediu ajuda a colegas de Samantha no hospital. Não queria luxo, não queria ostentação. Queria apenas mostrar que entendia o valor da simplicidade que ela carregava consigo. Na manhã marcada, Samantha entrou na ala pediátrica para mais um dia de trabalho. Estava cansada, os cabelos presos em um coque apressado, mas sorria ao ver algumas crianças reunidas para a contação de histórias. Estranhou o ambiente diferente. Balões coloridos enfeitavam o espaço e desenhos infantis colavam-se às paredes. As crianças seguravam flores do campo e havia uma expectativa no ar que ela não compreendia. Foi então que a porta se abriu e Maurício entrou, carregando Helena e Heitor no colo. Os bebês, vestidos com roupinhas iguais, traziam pequenas plaquinhas penduradas no peito. "Mamãe, você aceita?" E casar com o papai. O coração de Samantha quase parou. As lágrimas vieram sem aviso. Maurício se aproximou devagar, colocou os filhos no colo de uma das enfermeiras presentes e ajoelhou-se diante dela. O magnata que um dia se orgulhara de nunca se curvar diante de ninguém, agora estava ali, vulnerável, com os olhos marejados e a voz embargada. "Samantha", começou tirando do bolso uma caixinha pequena. Abriu-a, revelando um anel simples, de ouro liso, sem diamantes extravagantes. Eu passei anos acreditando que tinha tudo, mas estava vazio. O dinheiro, o poder, os contratos, nada disso me trouxe paz. Você sim me trouxe. Você me deu algo que ninguém mais conseguiu. Verdade. A voz dele falhou, mas logo retomou, firme. Eu errei com você, e sei que não basta pedir desculpas, mas estou disposto a passar a vida inteira provando que posso ser o homem que você merece. Não prometo perfeição, mas prometo respeito, companheirismo e amor. Você aceita se casar comigo, não pelo meu nome ou pela minha fortuna, mas pelo que somos juntos? As lágrimas de Samantha escorriam livremente.
Ela olhou ao redor. As crianças sorriam. As enfermeiras observavam emocionadas, e seus filhos riam inocentes, sem entender a magnitude do momento. Voltou-se então para Maurício, que a esperava com o coração na mão. Sim, respondeu, a voz trêmula, mas cheia de convicção. Eu aceito. A sala explodiu em aplausos. Maurício se levantou e a envolveu em um abraço apertado, selando com um beijo apaixonado a promessa de um futuro juntos. Helena e Heitor foram trazidos de volta, e o casal, agora noivo, formou um quadro perfeito. A família unida, celebrando não em meio a luxos, mas em um lugar onde a vida era valorizada em sua essência. Para Samantha, aquilo significava mais do que qualquer mansão, qualquer joia. Era a prova de que o homem diante dela havia mudado, de que finalmente entendia o valor das coisas simples. Para Maurício, ajoelhar-se não fora sinal de fraqueza, mas de libertação. Libertar-se do orgulho, da frieza, das cicatrizes do passado. E assim, naquele espaço iluminado por cores infantis e sorrisos genuínos, começaram um novo capítulo. Não um capítulo escrito por dúvidas ou medos, mas pela certeza de que, apesar de tudo, haviam encontrado no outro o verdadeiro lar. Meses se passaram desde o pedido de casamento no hospital, mas a lembrança ainda vivia tão nítida no coração de Samantha que parecia ter acontecido na véspera. A simplicidade daquele momento, cercado de crianças, colegas de trabalho e dos próprios filhos, era uma prova de que a vida não precisava de grandes palcos para ser grandiosa. Bastava amor, e agora ela sabia que o tinha, sólido como nunca. O casamento aconteceu pouco tempo depois, em uma cerimônia íntima e calorosa. Nada de tapetes vermelhos ou salões luxuosos. O pátio do hospital foi enfeitado com flores simples e coloridas, muitas colhidas por voluntários e amigos. As cadeiras eram desiguais, emprestadas de vizinhos, mas o riso sincero dos convidados preenchia qualquer falta de sofisticação. Helena e Heitor foram levados até o altar em pequenos carrinhos decorados, arrancando suspiros e lágrimas de todos. Quando Samantha entrou, de vestido branco singelo, e encontrou o olhar emocionado de Maurício, a certeza inundou seu coração. Finalmente, tinha uma família inteira, construída não em aparências, mas em verdade. A vida após o sim não foi perfeita, mas foi real, e era exatamente isso que a tornava tão preciosa. Havia noites em que os gêmeos acordavam de hora em hora, e os dois, cambaleando de sono, se revezavam entre mamadeiras e canções de ninar. Havia manhãs corridas, quando Maurício precisava sair cedo para reuniões, mas ainda assim fazia questão de preparar o café e beijar Samantha antes de ir. Também havia desafios. Conciliar a rotina de um magnata com a simplicidade de uma enfermeira não era fácil. Algumas vezes ela se sentia deslocada em eventos empresariais e ele, por sua vez, parecia um estranho no meio da comunidade humilde onde ela crescera. Mas, ao invés de afastá-los, esses contrastes serviram como aprendizado. Maurício descobriu que riqueza não se media em cifras, mas em gargalhadas no tapete da sala, em desenhos rabiscados nas paredes pelos filhos, em almoços improvisados que terminavam em guerra de guardanapos. Samantha, por sua vez, aprendeu que amor não significava carregar o mundo sozinha, mas ter alguém disposto a dividir o peso. Numa tarde de domingo, meses após o casamento, a família estava reunida no quintal da casa que escolheram juntos. Não uma mansão, mas um lar acolhedor, cheio de janelas abertas e paredes pintadas com cores claras. Helena dava seus primeiros passos cambaleantes, enquanto Heitor, curioso, tentava alcançar uma bola colorida. Samantha observava os dois, sentada em uma cadeira de balanço, enquanto Maurício se aproximava com uma cesta de frutas. Ele se inclinou para beijá-la na testa e, ao ver o sorriso dela, sentiu a certeza de que, finalmente, encontrara o que sempre buscara sem saber. "Sabe, Samantha", disse, olhando para os filhos brincando. "Passei a vida inteira achando que felicidade era fechar contratos milionários, mas a verdadeira fortuna sempre esteve aqui." Ela sorriu, apertando sua mão. "E eu passei a vida achando que precisava ser forte sozinha. Hoje sei que não preciso mais."
O riso das crianças ecoou pelo quintal, misturado ao vento suave daquela tarde. E enquanto o sol dourava o céu, ficou claro para ambos que, não importando os desafios que viriam, estariam prontos para enfrentá-los, juntos, porque o milagre que os unira não estava apenas em Helena e Heitor, mas na transformação de dois corações quebrados em uma família inseparável. Às vezes, o amor surge justamente onde a vida insiste em dizer que é impossível. Maurício e Samantha eram dois mundos distintos, separados por barreiras sociais, feridas do passado e medos que pareciam intransponíveis. Mas quando o destino se impôs em forma de milagre, a dúvida deu lugar à certeza. O que é verdadeiro sempre encontra um caminho. Os gêmeos não foram apenas o início de uma nova fase, foram o lembrete de que o amor, quando é puro, tem a força de transformar até o mais orgulhoso dos corações. E no fim, o que permaneceu não foi o luxo, nem as conquistas materiais, mas os pequenos gestos, os sorrisos compartilhados e a promessa silenciosa de caminhar juntos apesar das dificuldades. A vida lhes mostrou que família não é construída em mansões ou cercada de aplausos, mas no calor dos abraços, no som das gargalhadas das crianças e na coragem de perdoar. Porque quando dois corações decidem escolher um ao outro todos os dias, não há abismo que os separe. Há apenas a certeza de que o amor é e sempre será o maior milagre de todos. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.